Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo sobre o último filme que eu assisti. Na verdade, não é a primeira vez que eu assisto esse filme. Ele era exibido, aliás, foi exibido repetidas vezes no SBT, porém é um filme longo, ele tem quase 2 horas e meia, na verdade 2 horas e 28 minutos. Tem um daqueles elencos estelares, uma história mega complexa, com vários núcleos de personagens. E para você assistir um filme desse calibre às 11 horas da noite, enfim, eu não suportei. Eu me recordo que eu tentara no passado assistir esse filme algumas vezes, quando ele era exibido na TV, mas eu nunca fui bem sucedido nisso. Eu acabava dormindo, ou precisava acordar cedo no outro dia por algum motivo qualquer, e hoje optei pela opção ideal, que é um dia de domingo, uma tarde de um domingo chuvoso. Pronto. É o dia ideal para assistir esses filmes mais reflexivos. No caso, é um filme do ano de 2000, Traffic, que é uma adaptação de um romance de mesmo nome, direção do Steven Soderbergh. E repetindo, ele tem um elenco estelar. Eu fui assistindo assim cada nova cena, cada nova mudança para a apresentação desses novos núcleos de personagens, eu ficava ainda mais surpreso. Porque conseguiram reunir nesse filme alguns dos melhores atores da nossa geração. E realmente é um desses raros filmes que tem um elenco multiétnico e de uma forma, vamos chamar de coerente com a trama, porque atualmente com esse ar fã do inclusão, da tal da inclusão, da democracia racial nas telas, você vê sendo incluído personagens de inúmeras etnias ou grupos sociais diferentes, mas que muitas vezes isso não se reflete na forma como a trama é desenvolvida. E aqui no Traffic, não. Como o nome já indica, é um filme que trata sobre o universo que orbita em torno do problema das drogas, ou como o filme diz o tempo inteiro como é que é? Da guerra às drogas, da guerra ao tráfico, do combate aos cartéis de drogas do México, né? Então boa parte do filme se passa ali na cidade de Tijuana, que fica próxima ali à fronteira com os Estados Unidos, e ele aborda o tema das drogas sobre inúmeras facetas. Aí só para citar o nome de alguns autores que eu não poderia que assistir e não poderia deixar de citar, né? Que tem o Benício Del Toro, juntamente com o Michael Douglas, ainda tem o John Tiddle. Acho que esses três, mais, e mais a Catherine Zeta-Jones é que formam, entre aspas, que ocupam o espaço de protagonismo na trama. É até meio difícil a gente encontrar um protagonista para o filme, porque como ele tem esses vários núcleos diferentes de personagens, tem aquele lá de Tijuana para representar os diversos cartéis, os diversos, é, entre aspas, chamar de máfias, né, relacionados ao tráfico lá no México. Aí tem atores como Benício Del Toro e um que eu fiz questão de anotar, que é o Tomás Millian. Ele fez uma série daqueles filmes sobre o Velho Oeste que quem viu na época viu, não sei se vale mais a pena ver. E no filme ele interpreta o líder nesses cartéis de drogas, né, do tráfico de cocaína, que é o general Areliano Salazar. Até anotei porque eu achei bacana a forma como ele é apresentado ao longo do filme. E todos os atores do filme estão ali impecáveis. Não tem nenhum que você pare. Eu até me surpreendi quando eu vi, entre aspas, para não pronunciar o nome errado, eu anotei aqui. É, é o John Tiddle mesmo. Só que eu estou procurando o nome da personagem que ele interpreta, que eu não estou achando. Eu anotei aqui em algum lugar, mas não vou achar. Que eram muitos personagens, eu até fiquei perdido. É Don Cheadle, que ele interpreta o Montel Gordon, que é um policial acho que é um detetive dos Estados Unidos, que atua, entre aspas, nessa investigação na tentativa de identificar
os grupos que fazem esse tráfico de drogas nos Estados Unidos, que fazem essa ponte entre a origem, né, que vem do México, da Colômbia, Equador, etc., para os Estados Unidos. Repetindo, é um tema que é sempre relevante e atual. E esse diretor, o Steven Soderbergh, como ele tem essa, essa preocupação em mostrar sempre tramas que são mais intimistas, porque há uma série de filmes que falam sobre a suposta guerra às drogas, e são sempre filmes muito violentos e focados na ação, no confronto armado, nos crimes violentos, etc. E aqui, devido a esse olhar mais intimista, sensível e humano do Steven Soderbergh, ele mostra outras facetas relativas a essa expansão das drogas nas diversas comunidades, né? O drama dos impactos do uso de drogas e do vício de drogas nas famílias, como os governos lidam internamente com a questão das drogas e como eles se interligam para tentar combater o tráfico numa pegada internacional. Como que se dá, entre aspas, essa relação e o impacto das drogas nas comunidades consideradas periféricas, né? Seja nas periferias lá dos Estados Unidos, ou no México, em outras nações latino-americanas. Como a polícia lida com essa questão do tráfico, a inteligência, volume de dinheiro que é investido no combate às drogas, porque provavelmente uns 40, desde os anos 40, os anos 50, que existe, entre aspas, essa tentativa de guerra às drogas, né? Do combate violento às drogas. E o filme se pergunta em vários momentos sobre a funcionalidade disso, né? Porque tem um momento que a personagem lá do Michael Douglas, ele comenta, não, mas nós, né, representantes aqui do governo norte-americano, nós temos mais recursos do que esses cartéis de drogas aí do México. Os caras olham para ele e dizem, não, eles têm muito mais recursos e eles atuam de uma forma muito mais coordenada do que a inteligência do nosso governo. E é um comentário assim, pontual e ele segue. E eu gostei em especial desse filme porque ele foge desses lugares comuns em relação à forma como se lida com as drogas. Ele nem vai para aquele lado mais panfletário, para dizer que, entre aspas, a guerra às drogas, ou esse combate violento, suposto combate violento ao tráfico, é uma estratégia para chacinar o povo negro, como vejo muita gente comentando, como se o problema das drogas se resumisse, por exemplo, ao Brasil e aos Estados Unidos, e não fosse uma pecha mundial, sei lá na Malásia, nas Filipinas, no Mianmar, eles têm problemas com o tráfico de drogas. Na Alemanha, na Inglaterra, na Dinamarca, eles têm problemas com o tráfico de drogas. Certamente aqui no Brasil e nos Estados Unidos tem essa utilização da, entre aspas, guerra às drogas como maneira de prender de forma arbitrária, perseguir e torturar jovens dessas comunidades periféricas, mas esse é talvez uma perspectiva, uma forma de expressão dessas ações de violência aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Mas não é algo que deveria ser generalizado. E para mim o filme acerta, repetindo, quando ele não faz esse tipo de análise muito superficial ou panfletária e tenta mostrar de fato a personalidade por trás e a psique, né, por trás das pessoas envolvidas nisso. Como é que esses elementos do tráfico afetam os personagens? Como o do Michael Douglas. Como é que o Michael Douglas, a personagem dele, eu até anotei que é o... Não anotei. Esqueci. Eu anotei o nome de todo mundo porque eram muitos personagens. E toda vez que alguém falava, eu assisti a versão legendada, ia tentando ali anotar, porque tem milhões de personagens. Aparece até as... É, na época era bem novinha. Salma Hayek e o próprio John Tiddle. Quando ele apareceu, eu não reconheci. Eu só sabia que era ele porque eu parei, que eu assisti via o Amazon Prime, o Prime Video, qual é o nome do serviço. Aí eles têm um catálogo assim indicando detalhes sobre o filme. Eu vi um ator assim negro, quem é esse cara? Eu não conheço. Aí eu fui dar uma olhada de quem era esse tal de Don Tiddle, só que ele estava bem jovem no filme, quase que irreconhecível.
eu precisei parar assim, olhar atentamente para reconhecê-lo. E tem uma série de outros personagens, né, como Jacob Vargas, que é o Manolo Sanchez, né? Eu adorei os nomes, porque e eu gostei também da, das soluções estéticas, ali que o Steven Soderbergh ele encontrou, quando a história se passa em Tijuana, ele coloca um filtro sépia para deixar as imagens meio que amareladas e excessivamente claras, nem ofuscantes, já que a história se passa ali próximo ao deserto mexicano, no caso em Tijuana e nos arredores. Quando a história se passa ou é ambientada no Congresso ou nos salões de luxo lá do Washington ou do FBI, aí ele tem um tom azulado. Quando é, entre aspas, na vida real, na vida civil ali daquelas pessoas, quando eles não estão nesse envolvimento profissional, ele tem uma paleta de cores mais suave para denotar isso. Eu gostei porque pelo menos cria esses, entre aspas, três ambientes sinestésicos diferentes e o público ele se prepara, entre aspas, para o que vai acontecer, ele sabe quais são os personagens que serão apresentados naqueles núcleos, porque como é um filme longo, repetindo, ele tem 2 horas e 28 minutos, tem muitos personagens e todos os personagens têm uma ação importante para a trama, porque há filmes que apresentam uma série de personagens, mas quando você para pensar assim, mas qual é a funcionalidade dessa personagem na trama? Nenhuma. E aqui, nesse filme Traffic, não. Todos os atores são importantes. Aliás, todas as personagens são importantes para o desenrolar da trama. E você vai acompanhando. E o barato do roteiro é que, de fato, ele prende você até o último minuto. Porque faltando, talvez, 7 minutos para acabar o filme, eu digo, essa história aí vai dar para trás. Esses caras vão nadar, nadar e morrer na praia. Porque, como, repetindo, tem um momento no filme que a personagem do Michael Douglas, já perto do final, faltando uns 8 minutos para acabar, ele diz, nós tivemos muitas vitórias, mas também muitas perdas em relação a esse confronto, esse combate à disseminação das drogas na nossa sociedade. Né? E como nós seremos capazes, como nós podemos falar de uma guerra quando os supostos adversários são nossos familiares, né? Nossos irmãos, nossos primos, nossos filhos. Aí ele para e segue, sai daquele ambiente mostrando que a solução para o problema talvez seja outro. Não simplesmente esse recrudescimento das forças policiais e dos aparelhos repressivos do Estado contra as drogas, mas outras soluções, né? O afeto, um cuidado, uma atenção maior, uma dedicação maior em relação à família, a criação de áreas de lazer e de convivência nas periferias, tornando esses ambientes mais propícios para a vida, né? Porque, por exemplo, onde eu moro, chega no final de semana, diminui a frota de ônibus, você, se for jovem, não, mal tem a opção de sair, basicamente você fica preso numa área periférica, sem opções de lazer, iluminação noturna à noite, pelo menos inexistente, praças, quando existem, totalmente depredadas, velhas, com pouquíssimos aparelhos, de fato, de recreação. Aí você pensa assim, qual é a opção? E é isso que eles colocam no filme, qual é a opção para os jovens? Porque tem uma personagem do filme, uma adolescente, ele está em fase escolar, ele diz, fazendo determinado trabalho ilícito, eu posso faturar 300, 500 dólares por hora. E ainda tem gente que quer fazer um curso de direito. E ele dá uma risada. Mas é isso que você acaba depreendendo ao assistir o filme. Por que, que um jovem inteligente vai passar 5, 6 anos numa faculdade de direito se ele pode faturar uma boa quantia em dinheiro sem muito esforço e de uma forma simples, né? Acessível e dentro das possibilidades dele promissoras, né? Ou pelo menos ele pensa que assim é. E o filme ele vai jogando essas séries de contradições em relação ao discurso do combate às drogas. Ele foge do discurso moralista, foge dessa, desse reforço de que o ideal seria incrementar
esse aparelho, esse aparato repressivo do Estado, que simplesmente as prisões e o desbaratamento das quadrilhas e dos cartéis de drogas talvez também não seja uma melhor opção, porque eles são rapidamente substituídos por outros, porque é um mercado milionário, e se for pensar em escala planetária, é bilionário. Então, como conter o avanço das drogas? O filme ele não dá respostas. Realmente, quando faltava ali 8 minutos para o término do filme, eu imaginei que ele daria uma resposta que seria bem pessimista em relação a essas possibilidades de reduzir, de minimizar os danos causados pelas drogas, mas ele vai numa direção contrária a isso. Repetindo, ele acredita que o público dele é inteligente e vai perceber a partir das imagens e do esboço de resolução das tramas e dos dilemas enfrentados pelos personagens deles, porque nenhum dos personagens termina o filme entre aspas, com seu arco de desenvolvimento concluído. Todos eles ficam entre aspas, com o futuro em aberto, com uma série de dilemas para resolver, mas que você, e apesar deles terem se saído perdedores em vários momentos, em vários conflitos que eles enfrentam ao longo do filme, mas você percebe como espectador, a partir das dicas que o roteiro dá ao final do filme, que é possível realizar algumas vitórias. Nem todas as batalhas em relação às drogas, à violência, à criminalidade nós vamos vencer como sociedade, nem só como sociedade, mas como famílias, como grupos de amigos, mas algumas nós vamos. E que nós deveríamos, isso é o que a personagem lá do Michael Douglas diz, né? Tomar esses fracassos como ponto de referência para essas novas tentativas de resistência, né? À violência, à exclusão, aos danos do vício, etc. Porque tem um momento que a personagem do Michael Douglas, que eu nem anotei o nome dele, pergunta para esse general, o comandante, né? Então anotei. Para não errar patente, né? General Salazar, Ariolano Salazar, que é interpretado, repetindo, pelo Thomas Milian. Eu sei que eu já vi esse cara, esse veterano, em vários daqueles filmes de cowboy, mas não me lembro assim de nenhum especial. Aí o personagem do Michael Douglas ele pergunta, né, que é um daqueles burocratas do governo americano, como são as campanhas ou como são os esforços de recuperação dos viciados, né, em drogas lá no seu país, no caso do México. Aí o Salazar responde: a gente não se preocupa com a recuperação de drogado, desde que ele se droga até morrer. Pelo menos é um problema a menos para a gente lidar. Aí pronto, Michael, acho que tá, a partir dessa conversa que ele tem com o Salazar e com determinados problemas familiares que ela tem, né, que essa personagem de Michael Douglas tem, que ele passa a refletir sobre o posicionamento dele em relação a esse papel que ele exercia, entre aspas, como é que de orquestrar essas campanhas de governo de combate às drogas, né? Ou a expansão do tráfico, porque elas eram muito mais focadas, pelo que deu para perceber, no, no combate ao tráfico, né? Isso aí vem do México, então vamos, como é que se diz? Financiar as Forças Armadas do México para o combate das drogas, mas aí até tem um momento do filme que eles, olha, nos últimos meses o número de apreensão de drogas na fronteira México-Estados Unidos ampliou em 30%. Aí das personagens, diante disso, ele disse, sim, mas se nós apreendemos 30% a mais de drogas, qual é a porcentagem de aumento das drogas que conseguiram passar sem que nós percebamos, ou através de outras vias? Repetindo, o filme ele não dá respostas simples que possam ser utilizadas na prática. Ele, na verdade, é um exercício reflexivo sobre as consequências das drogas, do tráfico, do uso de drogas, do vício nessas substâncias, né? E em várias escalas, no âmbito institucional, das altas esferas de governo, nas políticas públicas, nas famílias, na escola, nos bairros periféricos, entre as famílias da
classe alta ou classe média, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, na classe B, como é que se dá essa ação dos cartéis e da produção e exportação de drogas nos países da América Latina. Eles focaram lá no caso do México. Eles esboçavam alguma espécie de preocupação em relação ao NAFTA, sim, se nós enfraquecermos as políticas de transações comerciais entre Estados Unidos e México, mas também seria em relação ao Brasil, a Colômbia, Equador, né? Como ficará essa questão do nosso do controle das nossas fronteiras para inibir esse tráfego quase que irrestrito de drogas. Repetindo, o filme ele não dá nenhuma resposta simples, ele, ele leva o público a realizar uma série de questionamentos ao longo do filme. Eu não vou passar, não sei se seria interessante passar uma sinopse, porque repetindo o filme, o Trafficking, que é de 2010, repetindo, do Steven Soderbergh, ele traz vários núcleos de personagens, em alguns, todos eles envolvidos de alguma maneira com o tráfico e com o cartel e com as consequências das drogas na sociedade. Em alguns momentos eles se tangenciam ou se tocam, justamente porque eles estão envolvidos com esse problema em comum, que é o das drogas, mas cada um desses núcleos tem o seu desenvolvimento individualizado. Então, contar uma sinopse do filme seria impossível se você for tentar focar em um núcleo específico, porque não há aquela personagem que é a mais significativa para o filme. O tema do filme é as consequências do tráfico de drogas, né? E como que os diferentes entes institucionais, né? Das representações dos países, as repartições públicas, a polícia, o Senado, o Poder Executivo, etc. E as famílias, as comunidades periféricas, etc. A mídia lida com as drogas. O tema é esse. Como é que a nossa sociedade, tanto nessa esfera macro como nessa esfera mais intimista das famílias e do indivíduo, lidam com as drogas, com as suas consequências, né? Seja da violência, do vício, etc. Né? Acho que eu não conseguiria passar uma sinopse para o filme. A não ser se você for pensar nessas duas personagens que têm um destaque maior. Ou, acho que são só duas, que é o do... Na verdade, são três, são quatro, são cinco. Porque tem a personagem de Michael Douglas, que é um funcionário do alto escalão do governo americano. Tem um personagem do Benício Del Toro, que é um policial mexicano incorruptível. Não. Ele tem uma série de envolvimentos com o tráfico também e atua, entre aspas, no combate ao tráfico. Vai se entender como é que se dá. Eu acho que a personagem do Benício Del Toro, ele serve para apresentar ao público o quanto que é difícil essa lida com esses temas ligados à contravenção, né? Como é que, por exemplo, um policial, um funcionário público qualquer, lidar lá com a corrupção, com a propina, com o desvio de recursos, quando vários dos seus colegas ali do seu entorno, eles se envolvem nesse tipo de ação e o seu trabalho, até a sua vida, entraria em risco caso ele se pronunciasse abertamente contrário a esse tipo de prática e fizesse uma espécie de militância. E como é que esse indivíduo ele se relaciona com esse problema? Aí está lá a personagem do Benício Del Toro, que, repetindo, em outros filmes, com o roteiro, com o diretor menos auspicioso, assim, menos hábil, colocaria a personagem Benício Del Toro como uma espécie de herói incorruptível no combate às drogas, etc. Mas não, ele é um personagem que é muito complexo. Eu passei o filme inteiro tentando entender as ações e o que se passava, porque ele não mostra o que a personagem está pensando. Ele mostra as ações da personagem. E muitas vezes a personagem faz X e tem uma consequência Y, e você como público, eu pelo menos ficava pensando assim, mas será que a personagem do Benício Del Toro, ele tinha essa intenção? O que ele quer? Ele quer sobreviver como policial, porque tem um momento lá que o general Salazar diz, né? Seu pai trabalhou numa coisa X, sua mãe tem uma origem Y, você é um policial, você recebe 365 dólares. Você é
um excelente profissional, você se esforça tanto, né? Você é um homem forte, inteligente, vai se contentar com um salário de US$ 365 por mês. Você, eu tenho uma proposta de fazer, né? E eu tenho certeza que você vai aceitar. Aí ele não faz uma, não nega, porque realmente ele está diante ali de quase que um líder ali de um cartel de drogas, né? Um cara que mais poderoso do que ele, só Jesus Cristo, né? O que, que ele vai fazer? Vai se negar a colaborar com o cidadão? É uma personagem que não é simples. Ele é uma personagem muito complexa, ele se desenvolve, ele tem um parceiro, de trabalho, que ele mantém uma relação que é quase fraternal, porque ele trata esse colega de trabalho como um irmão, apesar da personagem deve ser até mais velha, mas ela ocupa ali um papel de, em traço de conselheiro do amigo, vai tentando consertar ou podar os maus passos que o amigo dá, até que quase que os dois quase que ele se afunda junto com o amigo. Aí tem a personagem da Catherine Zeta-Jones, que o marido dela é preso pelo FBI, ela não sabe o porquê, e ela rapidamente descobre que o marido dela foi preso porque ele tinha alguns negócios ilícitos. Inicialmente ela não entende direito do que se trata, porque ele dizia que ela era uma menina simples, pobre, aliás, era uma pessoa ingênua, sem habilidades, uma mulher de 30 anos, mãe de 2 filhos, né, grávida, um marido um presidiário. O que, é que ela pode esperar da vida agora? Como é que ela vai fazer, entre aspas, com uma série de, sofrendo uma série de assédios ali cotidianamente, como é que ela vai sobreviver agora? Aí tem essa trama da personagem que é a Zeta-Jones. Aí repetindo, tem o do Michael Douglas, mas tem o da filha dele, que inicialmente vai numa lei diferente e depois eles se intercruzam no final. Realmente, repetindo, eu acharia muito difícil fazer uma sinopse desse filme, O Traffic, do Steven Soderbergh, mas o roteiro em nenhum momento é confuso, você sabe exatamente em que ponto da trama você, como espectador, está e quais são as ações das personagens. Agora, saber para onde que aquele filme está indo, porque, repetindo, eu imaginei que ao final do filme ele daria alguma solução. E eu vou repetir uma coisa que eu já disse aqui antes de concluir o vídeo, para ele não ficar muito longo. Faltando ali uns 8 minutos para terminar o filme, dá essa impressão que ele fechará o filme com uma visão pessimista de que essa questão da expansão das drogas seria algo quase que impossível de conter, mas, repetindo, ele deixa o final em aberto, mas ele não termina de uma forma pessimista, ele dá uma série de pistas de que é possível resolver uma série de problemáticas ligadas à disseminação das drogas, né, da violência, dos cartéis, do tráfico, do problema do vício, da destruição das famílias, do problema da falta de opção, de perspectiva de futuro para a juventude, em especial essa juventude periférica, ou negra, ou latina. E ele não é pessimista, ele sorri assim para o público. Eu acho que tem vários momentos que são importantes. Esse o desfecho da família do Michael Douglas, que eu achei positivo. Tem a coisa lá do Benício Del Toro, que para mim foi o melhor personagem do filme, porque, repetindo, é uma personagem que é muito complexa, que como qualquer ser humano, né? A gente sempre diz, né, que a vida é maior do que qualquer personagem, mas esse personagem do Benício Del Toro, ele foi construído de uma forma tal, e devido aquele jeito dele que é meio assim inexpressivo, você não sabe o que ele está pensando, se ele está emocionado, se ele está triste, se ele está com raiva, se ele está tenso, porque tem um momento do filme que pegam um parceiro dele, que o cara tinha desaparecido, porque havia um boato de que um líder de um quartel de drogas, um tal de Scorpion, que tem um símbolo lá do escorpião, tinha morrido. E o Benício Del Toro e o parceiro dele tinham descoberto que não. Porque eles levaram lá uma garota, que era a Salma Hardy, para ele. Ele descobriu que o cara estava vivo. E o Benício Del Toro disse pro colega, tire os seus óculos, eu quero olhar nos seus olhos. Aí ele disse, olha, nós não vamos falar nada
sobre isso com ninguém. Esse cara tá morto. Ponto. E o colega dele deu com as unhas nos dentes. O pessoal lá do cartel, né, do tráfico, descobriu o X9. Pegaram o cara, entra nesse carro. Você vai me levar pra onde? Entra no carro. Puta, o cara vai morrer agora, tá lascado. Quando ele abre a porta do carro, tá lá o personagem do Benício Del Toro. Aí na hora, eu como espectador pensei, não, o Benício Del Toro aí tá vendo a traíra. Entregou o colega. Aí quando muda assim um pouco a ângulo da câmera, você percebe que o braço do Del Toro tá algemado no carro. Eita, agora vão matar os dois. Levam eles para o meio do deserto lá no México, entregam umas pás para eles, cavem. Fizeram eles cavarem a própria cova, encostaram o cano de revólver na nuca deles e se preparam para atirar. Eita, agora foi, você saiu da história. Deu um pau sem face, daí a história prossegue. Tem o desfecho lá do personagem do John Tiddle, né? Que ele, no final, ele dá um sorriso, né? Para dizer, olha, apesar do meu parceiro ter sido morto, mas eu continuo aqui atuando e não vou, entre aspas, entregar os pontos enquanto eu não conseguir desbaratar essa quadrilha. Daí ele segue. Tem o personagem também repetindo, do Benício Del Toro, porque ele no final mostra ele assistindo um jogo de beisebol numa quadra, numa periferia lá da cidade de Tijuana. Porque ele diz, o que nós precisamos é disso. É de, ele pensa assim, né? De opções para os jovens que façam com que, entre aspas, eles possam ter expectativas de um futuro que não seja através do tráfico, da violência, do crime, da marginalidade, etc. A personagem lá do Benício Del Toro acredita nisso, que os jovens eles se envolvem com tráfico, com crime, devido à falta de expectativa de vida. E o Benício Del Toro, pelo que dá a entender, é que ele era um desses jovens meio que perdidos, mas que ele conseguiu ali entrar na polícia, viu uma certa perspectiva ali de engajamento na profissão dele, tomou aquilo como uma meta e foi embora. Conseguiu escapar ali da marginalidade. E, e, e ele repetindo, eu pensei que ele terminaria o filme de uma forma pessimista em relação às drogas, que não tem jeito, porque ao longo do filme várias vezes eles repetem isso, né? De que, olha, quanto mais nós pressionamos, parece que surgem novos grupos, nós pensamos, nós desbaratamos a quadrilha A, B e X, e surge a Y, Z e Gama. Pensou que matou um traficante, não matou, o cara estava vivo, estava escondido, pega um, não, o cara fugiu, tem outro. Aí você aumentou a quantidade de vendas de drogas, 65% dos nossos jovens de idade escolar já usaram algum tipo de substância rotulada como ilícita. Então, ao longo do filme, eles vão martelando uma série de informações que conduziriam quase que naturalmente o público, né, você, espectador, a imaginar que não tem jeito. Aí caso perdido, vamos entregar os pontos, mas, como tudo na vida, né? Tudo tem seu lado ruim, tem o seu lado negativo. E no final do filme, a impressão, eu como público que fico desse filme do Steven Soderbergh, é que o, precisamos nos apegar nesses pontos positivos porque eles são promissores. Eu gostei de ter assistido o filme no dia de domingo à tarde e não numa madrugada de sexta-feira, como o SBT costumava fazer desse filme. E Traffic é um filme que não vou dizer que eu me arrependi de não ter assistido ele de forma completa antes, porque talvez para um adolescente assistir esse filme não seja legal, porque ele é muito complexo e talvez o adolescente ele não se apegue a esse conteúdo que subjaz a obra toda, que ele traz essa perspectiva de que a essência humana ela não é única, né? Que a personalidade humana, que a experiência humana ela é muito complexa para ser registrada ali em poucas palavras, em poucos minutos de aparição em cena, mas ele traz esses insights. Não, é possível algumas formas de superar esse problema. E cada um dos personagens, nos diversos núcleos que compõem o filme, eles apresentam isso. Olha, é possível. Apesar da violência,
às vezes da falta de recursos, do mundo que é muito opressivo, mas sempre existem válvulas de escape e formas de superar esse tipo de problema, seja relacionado às drogas, à violência, ao desemprego, etc. Né? E por enquanto é só. Repetindo, o Traffic não é um filme para adolescentes ou para crianças, acho que ele exige uma certa maturidade e que a pessoa já tenha refletido antes sobre esse tipo de problema, porque, repetindo, ele não apesar do tema ser as drogas, o combate às drogas, a suposta guerra ao tráfico, mas ele trata essa temática de uma forma muito intimista assim, e subjetiva, e que, repetindo, é preciso um certo amadurecimento do espectador para ele compreender certas sutilezas das mensagens que ele passa ao longo do filme. E por enquanto é só. Repetindo, não é um filme para criança, não é um filme para adolescentes, é um filme para pessoas que já têm uma certa maturidade e que tenham algum estômago, porque apesar de não ter cenas que sejam excessivamente violentas, mas elas são impactantes e pessoas mais sensíveis certamente se sentirão um pouco até constrangidas, né, e ofendidas com algumas passagens do filme, apesar de todas elas serem bem respeitosas, né? Porque Steven Soderbergh não é Cronenberg, não é, enfim, né? Não é um desses cineastas mais enlouquecidos, né? Que gosta de sangue, de cenas assim mais brutais. Mas ele é brutal e ele exige muito do público nessa parte de fato da atenção à psicologia das personagens, que elas são sempre muito complexas, são muito densas. Exige de fato repetindo, uma maturidade maior do público para compreender os dilemas, os dramas pessoais de cada uma daquelas personagens, porque elas são demasiadamente humanas. Não parecem realmente personagens de filmes. Porque você fica pensando, por que essa pessoa não fez isso? Por que essa personagem não fez aquilo? Por que a personagem da Catherine Zeta-Jones, que parecia tão apagadinha, ela se transformou nisto? Porque a vida é assim, ela é meio que surpreendente. E as pessoas acabam tomando direções e encontrando sentido para suas vidas das formas mais inusitadas possível. E no Traffic ele mostra isso. Por enquanto é só, até breve. Quem ainda não assistiu o Traffic, assista. E mesmo sendo um filme de 2000, que é um filme de 21 anos, ele é essencial. É um filme fundamental para os nossos tempos. E por enquanto é só, até breve. Né? E repetindo, quem ainda não assistiu o Traffic, do Steven Soderbergh, assista.